E aí pessoal, tudo bom? Professor Vanderlei, aqui da Faculdade V2, hoje em mais um IVCast. Bom, o pessoal da mesa aqui, eu, professor Vanderlei, o nosso professor da casa, Gabriel Azevedo, e o nosso convidado, professor Rodrigo Saito, tá? O assunto que vai ser abordado hoje é sobre ERPs e as integrações em banco de dados, tá? Bom, falar um pouco então da formação acadêmica do professor. Então o nome completo do professor é Professor Rodrigo Kiyoshi Saito, é isso? Falei correto, certo? Isso tá. Mesmo. Então a formação dele, ele é graduado em Ciência da Computação pelo Unianchieta, Centro Universitário Padre Anchieta. Ele fez uma especialização em Administração Empresarial pela mesma faculdade, Unianchieta, que é o Centro Universitário Padre Anchieta, é o de Jundiaí, né, professor? Sim. Tá. E fez um aperfeiçoamento em mineração de dados complexos pela Unicamp, Universidade Estado de Campinas, tá? Então agora eu passo a palavra para o professor, ele vai falar um pouco, né, um resuminho aí da experiência profissional que ele teve aí na área. Beleza, professor? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade de vocês, professores. Bom, a minha experiência profissional, ela começa cedo, na verdade, né? Eu tive a oportunidade de iniciar cedo trabalhando, né? E uma das coisas que eu, pelo menos, tenho como vantagem é justamente saber pelo menos a área, não necessariamente, né, qual era o foco. Isso me ajudou bastante. Então, pela minha carreira, eu passei, na verdade, por quase todas as áreas aí, envolvendo desde a parte de hardware, um pouco de redes, sistemas operacionais, depois programação, né? E finalmente, depois de um longo tempo, eu descobri que eu gostava da parte de banco de dados. Então foi assim uma trajetória grande. Sabia que eu gostava de TI, mas não sabia exatamente o que no início, né? E aí sim, né? Depois que você realmente gosta, vê, se identifica, né? Nada daquilo que você aprende é perdido. Você consegue, na verdade, atuar com tudo isso, né? Uhum. Porque TI em si, você tem integração com tudo, né? Então você consegue enxergar bastante coisa, mesmo que não seja da sua área. Então isso ajudou muito, né, na minha carreira, né? Então, resumidamente, seria isso. Atualmente eu trabalho também, além de ser professor, né, eu trabalho como analista de sistemas, né, e justamente nessa parte de estar fazendo implantação de novos sistemas, integrações diversas aí que a gente tem no mercado, né, e lógico, o banco de dados estaria junto também, né, é uma das peças aí fundamentais para qualquer tipo hoje de armazenamento de dados que a gente tem. Correto? E é isso aí. Resumidamente, seria o meu perfil profissional. Por sinal, o nosso coordenador, né, que é o coordenador de tecnologia e infraestrutura, ele também começou nessa parte, mais ou menos a mesma fase aí, né? Parte de máquinas, depois foi para redes, foi um pouco para segurança e o Wagner, né, comentando. E depois ele se apaixonou por banco de dados também. Que se você for pensar, né, na empresa, o que há de mais importante é os dados, né? Falam que na empresa você pode perder tudo, né? Você pode perder funcionários, você pode perder software, máquinas, você repõe tudo. Agora a informação que está lá, se você perder, às vezes anos e anos, né, de armazenamento lá das informações. Se você perder aquilo e não tiver um backup adequado, alguma coisa, você ferrou com a empresa, né? Perdeu a empresa. Então isso é importantíssimo. Né? O lance da área de ciências da computação no geral é que tem muitas, né, sub-áreas que você pode seguir. Bastante. Você não precisa focar necessariamente em uma e fazer 35 anos de carreira trabalhando com banco de dados. Exato. Você pode... é uma grande vantagem, pelo menos que eu acredito. Que nem, por exemplo, o Wagner, como você deu um exemplo, hoje eu sei, ele já foi, né, para a parte de segurança, banco de dados, hoje ele voltou de novo para gostar de segurança. Então tem esse bate-bola, né? Você pode ir aprendendo, cada hora você está mais interessado em uma coisa diferente, né?
Exato. Uhum. E o Wagner, eu tenho a oportunidade de conversar com ele. Você, na verdade, sabe quando a pessoa já passou por N áreas, ele sabe a ligação entre elas. Isso é uma parte interessante. Se a pessoa ela assim, não obviamente jogando ninguém, mas se ela é só de desenvolvimento, por exemplo, ela não tem esse jogo de saber aonde às vezes pode estar dando gargalo ou problema. Se a pessoa ela já passa por tudo isso, sofreu, né, obviamente, no decorrer da carreira dela, ele consegue, na verdade, desenrolar muito rápido, cara, essa parte. Isso é o legal. Lógico, também tem as suas desvantagens, né? Se você não é a pessoa que, na verdade, você está se dedicando a uma determinada área, é difícil hoje você também se especializar naquilo. A nossa área de computação ela é muito grande. É impossível, eu acredito, hoje que você saiba, né, 3 áreas diferentes aí, né? Pouco provável. Completamente. É difícil hoje, né? Você pode até ter acho que ter uma noção, sim, tudo bem, né? Saber o que faz ali. Eu acho que isso é importante, você ter essa noção. Agora, ser especialista é outra coisa. Eu acho que é muito difícil você, até por questões talvez fisiológicas, o cérebro, você de certa forma consegue focar apenas em alguns pontos, né? Então, eu acho que para quem está começando, principalmente, é importante aprenda, né? Absorva o conhecimento de tudo, mas escolha pelo menos um setorzinho ali que você tem um pouco mais de afinidade, estuda mais a fundo aquilo. Se um dia você falar, não, mas agora eu não gosto tanto, sempre vai ter a oportunidade de você trocar de área, de você aprender outra coisa e melhorar e se especializar em outra coisa também. Correto, é isso mesmo. Né? E com essa parte de sistemas, né, na verdade, que eu comecei a atuar já fazem desde 2012, 2013 mais ou menos. A gente percebe uma coisa que é muito clara, né? Hoje não existe uma única empresa que consegue, na verdade, fazer com que seja automatizado totalmente com a ferramenta dela. Hoje é quase impossível. Antigamente, há uns 10 anos atrás, eu pensava muito assim, poxa, a Microsoft, né, com o tamanho que ela já tem, ela consegue automatizar uma empresa inteira. E eu já vejo que isso é impossível, mesmo com o tamanho da Microsoft, da Oracle, da IBM, que são gigantes, né? Não tem uma única solução. Hoje tem N soluções, você precisa adequar aquela determinada solução para a sua empresa, né? E não é por questão de às vezes ser de ter a qualidade do software superior, é muito em razão através de custo também, né? O que a empresa tem de budget reservado para poder pegar e investir. Né? Às vezes você tem até uma ferramenta que é melhor, mas naquele momento não é a hora de você colocar aquilo. Então você vai ter que ir por caminhos alternativos que consigam suprir a sua necessidade naquele momento. Né? Exatamente. E isso é importante também para quem é desenvolvedor e quer empreender, quer abrir uma empresa e fala, pô, mas já tem empresa de tudo. Mas não tem uma empresa que cobre aquele nicho que você conhece, que cobra tal valor. Às vezes, por exemplo, tem muita empresa que já vende um serviço de automação de e-mail, tal, etc. Mas existe alguma empresa, existe algum cliente, alguém que tem uma necessidade específica, e se você souber identificar essa necessidade específica, você tem uma pequena parcela do mercado que você começa a atacar. Você pode fazer o seu negócio crescer e aí, conforme o tempo vai aumentando, né, você vai tendo mais experiência, você começa a abranger outras necessidades, outros públicos. E isso é muito visível em questão de rede social. Nós temos um monte de redes sociais, né, diversas redes sociais aí no mercado, e cada pessoa tem uma preferência diferente. Tem gente que gosta mais do Facebook, tem gente que gosta mais do Instagram, tem gente que gosta mais do Reddit, enfim. Existe público para todo tipo de sistema. O que eu gosto de pensar é isso. Existe público para todo tipo de sistema. Você precisa achar, claro, pode ser que sejam 1.000 pessoas, 5.000 pessoas em contraposta a uma rede social que abrange 100 milhões de pessoas. Pode ser, que o seu nicho será bem menor. Mas existe um público que vai usar, que vai consumir o seu produto. Não, correto. É exatamente isso, sim. E partindo ainda dessa parte, esse gancho, né, de redes sociais, é muito interessante que assim, a parte de sistemas, na verdade, você fica estudando, né? E hoje, com essa variedade de possíveis integrações que a gente pode fazer, principalmente essa parte de você conseguir automatizar, a gente vê muito exemplo no WhatsApp, né?
sistemas já estão sendo interligados muito com essa parte de rede social. Né? Então você tem produtos que oferecem APIs que podem ser consumidas por outros produtos e assim vira uma coisa que realmente para onde a sua imaginação conseguir, né? É uma parte muito interessante. É engraçado essa parte das integrações, né? Porque é uma forma de você... Eu acho que pelo menos antigamente, antes da internet, antes do cloud, vamos dizer assim, era muito mais difícil fazer isso, né? Você precisava estar todo no mesmo network ali, todos os sistemas no mesmo local. Hoje você pode fazer isso, integrar com um sistema em outro país, em outro, sei lá, completamente distante. Exato. E isso forma uma teia, né? Uma espécie de web diferente ali, é uma internet dos sistemas, né? À parte, né? Você transmita dados de um para o outro. Diferente do que era, por exemplo, a web quando ela surgiu para o envio de documento, né? Você te mandava um HTML lá, a pessoa, pô, legal, um textinho bacana, um documento. Hoje você tem integração entre sistemas, que não necessariamente está relacionado com o navegador, né? O navegador de internet, tipo, tem muitos aí, Chrome, Edge, enfim. Mas é uma internet entre os sistemas de diferentes empresas, todos comunicando a partir de um mesmo protocolo, né? Então, Exato. Acho que o desenvolvimento de protocolos de comunicação, além do cloud, possibilita essa integração em massa, né, de diversos sistemas. Isso é interessantíssimo. E uma das coisas que a gente vê também, né, além de todas as integrações, quando a gente principalmente está passando pela internet, né, a parte de segurança é outra coisa que você tem que estar muito atento, muito ligado, né? Então, vira e mexe, você tem integração, você vai ter que falar com o cara lá de infraestrutura. Falar, cara, eu só posso pegar e abrir tal porta, tal IP que venha daquele cara lá para cá. Só pode ter entrada. Meu, não tem nada a ver com o sistema, mas é a infraestrutura que obviamente sustenta tudo isso, né? Então, uma coisa começa a realmente puxar a outra, né? Exatamente. Começa a realmente ficar grande toda essa parte de você sustentar um ambiente dessa forma, né? Isso é bacana, eu pelo menos gosto bastante de enxergar essa interligação entre o que a gente tem de áreas. Viu? Então, você envolve a parte da infra, né? O pessoal de infra que vai cuidar e administrar os sistemas ali locais ou mesmo remoto, enfim. Você tem o pessoal de desenvolvimento que vai, de certa forma, orquestrar a integração. Você tem o pessoal de segurança da informação mesmo, que vai verificar se não é possível interceptar a transferência de dados, a integração ali, né? Pode, de repente, alguém atacar a sua integração e você está enviando um dado de compra e venda e o pessoal tem acesso à informação sensível. Então, tem muitas áreas, quando a gente fala de ERP, né? Geralmente ERP são sistemas muito grandes. São sistemas muito grandes, o pessoal acha, o pessoal que trabalha em empresa, mas é um sisteminha. Não é um sisteminha, o RP geralmente é um colosso de sistema. Porque o cara trabalha só com um pedaço do módulo que é do departamento dele, mas ele, às vezes, a maioria, né, não conhece por inteiro, né? Porque ele nem teve treinamento das outras áreas, né? Só se caso ele mudar de área, às vezes é o mesmo RP, e daí ele fala, mas tem isso também. E pegando outro gancho, né, da parte dos RPs, antigamente a TOTUS lá fez o Fluig, né, que o Fluig, a ideia dele era você utilizar forms, né, e conseguir conectar via alguma conexão com outros bancos e até de concorrentes, né, para você poder ter informação pega de cada RPs diferente ou até de outros bancos e depois conseguir pegar um pedacinho de cada, colocar num form e gerar outros novos dados, né? E armazenar em outro lugar. E isso daí é importante porque eu lembro que antes você tinha que fazer um monte de sisteminha à parte para pegar informação e depois eles não eram interligados, né? E agora tem, além dessa, né, outras empresas que fazem isso, né? Porque antes era muito caro, né? Para você fazer uma atualização ou criação de Você tem um módulo financeiro, você quer fazer um relatório específico. A maioria dos RPs, eles são fechados, né? Sim. Então, você não pode ir lá, entrar no código e alterar. Isso aí só a empresa que fez o software. Então, eu acho bem inteligente, né? Essa parte aí de você não ter acesso ao código, mas você ter acesso ao banco e daí você faz o que você quiser, né? Porque
tudo vai fazer a manipulação do banco que está guardado em algum lugar. Se você consegue pegar o banco, você consegue fazer o que você quiser. Sim. Não via RP às vezes, mas às vezes algum outro aplicativo que faz essa conexão, né? Exato. Lógico que a gente tem diferentes níveis aí até de RPs, né? Lógico, a parte aí de grandes RPs, como a SAP, por exemplo, elas oferecem uma estrutura imensa, só que tudo tem o seu custo-benefício, né? Então, eles pregam muito por essa parte de processos mais pesados, né? Sim. Basicamente, eles blindam muito essa parte do banco em si, né? Só que eles têm muito recurso também na ferramenta, a gente consegue ver bastante isso, né? Com outros RPs é um pouco diferente, você não tem às vezes tanta opção, então você tem que resolver o problema da empresa. Por banco é uma das soluções. Pode ser não a ideal, mas é uma que vai resolver uma boa parte pelo menos, né? Você sabendo codificar certinho e tal, né? E tem coisas interessantes. Às vezes, assim, apesar de a gente ter uma série de APIs hoje, né? Web services sendo consumido e tal, dependendo da integração que você tem que fazer, não resolve isso, né? Eu já tive que me deparar, por exemplo, algumas integrações que você tinha que jogar 1,5 milhão de registros em pouco tempo, em 2 minutos. Cara, nenhuma API vai fazer uma quantidade tão grande, mesmo que você tenha uma rede de altíssima velocidade. Então a solução é o quê? Às vezes banco a banco mesmo, para você pegar e fazer. Não tem jeito, né? Então depende muito da situação. A gente não pode, na verdade, já fazer com que aquela solução, de imediato, sem estudar antes, né, o problema, seja já proposta. Não, primeiro analisa, vê a quantidade de registros, vê a quantidade de bytes trafegados. Você tem que saber da infraestrutura para depois começar a estudar um pouco melhor a sua solução que você vai ter, né? É o que você comentou, né? Tipo, essa bagagem que você teve antes ajudou no banco, porque eu lembro de projetos que a gente participou que eram várias empresas, né? Que não eram a mesma empresa, várias empresas contratadas para fazer um novo sistema. E nessa manipulação dos dados, né? Tipo, eu sou de uma empresa X, você é da Y, cara, eu preciso do registro tal. Mas daí o cara não sabe, depois de pegar esse registro, ele vai ser manipulado e vai devolver para você. Se você não sabe o processo inteiro, né, que nem uma linha de produção, exato, vai dar problema, né, cara? E acontece muito porque se contrata, às vezes várias empresas são especializadas em alguns pontos, só que se não conversar, que nem você comentou, se não colocar na mesa, não fizer todo o passo do início até o fim, onde vai chegar os dados, vai dar problema, né? Exato. Isso aí acontece direto, né? É isso mesmo. É bastante complexo, tem muito assunto. Mas acho que ficou um tema aqui que a gente não abordou, principalmente para quem está começando. O que é um ERP? Quem sabe dizer o que é um ERP? Em linhas básicas. A sigla é Enterprise Resource Planning, né? Planning, exato. Eu falei que é um colosso de sistema, mas é porque ele abrange... São, na verdade, muitos sistemas, né? Sim. São muitos sistemas dentro de um software maior e cada um desses sistemas ele atende um determinado setor, uma determinada necessidade dentro da empresa, né? Então, dentro do ERP a gente pode ter um setor de finanças, um setor de custos, um setor fiscal, vendas, compras. Isso, qualidade. Então, o ERP ele é como se fosse um sistemão e dentro desse sistemão tem vários sisteminhas. Então, se você está na faculdade, você montou aquele controle de estoque. Ele poderia, se você pegar o controle de estoque, mais um controle de compra, um controle de finanças, um controle de qualidade, não sei o quê, logística, você pode fazer um mini RP, né? Um projetinho de RP. Exato. E é interessante assim, como os RPs nascem também. Se você pegar um pouco da história de cada um deles, cada um teve uma visão diferente. Sim. Né? Um RPX, ele nasceu da parte de folha de pagamento. Tá? O RPY, ele já teve a parte da visão mais financeira contábil. Sim. E a partir dali ele começou a se expandir, né? Então, nada nasce do jeito que ele já é hoje. Né? Tudo, ele nasce pequeno. Não, demora anos, né? 30 anos. E mesmo assim ele ainda fica especialista em uma ponta. Ponta.
ele não vai cobrir tudo. Por isso, na hora de você fazer a implantação do seu ERP, se você não tem, né, ou se você ainda precisa mudar, você precisa, na verdade, estudar também qual é justamente essa parte, qual é o que vai te atender melhor. E às vezes até a contratação de mais de um, né? Por exemplo, tem muitas empresas que pegam um RP que ele é excelente em produção, linha de chão de fábrica, só que ele é horrível na parte, por exemplo, de recursos humanos. Então daí às vezes não é interessante comprar um que engloba tudo, porque às vezes o valor, porque normalmente as empresas pagam por módulos, né? Sim. Você não pode ser uma empresa pequena, média ou grande, depende qual é a sua necessidade, você vai adquirindo novos módulos e não necessariamente você precisa comprar um RP enorme com todos os módulos que vai ficar milhões de reais, é capaz da sua empresa não ter como bancar esse valor. Daí você pega um módulo menor, né? Mas daí às vezes é vantajoso você pegar outros RPs de outras empresas que façam melhor aquele lá. É o que você comentou, né? Isso. Pesquisa, vê amigos que trabalham em outras empresas que já adquiriram. Mas isso aqui é bom para recursos humanos? É excelente. Mas ele peca na parte financeira, cara. Então daí às vezes você pega pedaços, né, de módulos de RPs diferentes e daí no final dá tudo certo, né? E aí entra no segundo assunto que é a integração, né? Como você integra? Integração. Como você integra o Lego, né? Disso daí. Como você encaixa? Aí uma pecinha com 3 quadradinhos, outra uma pecinha com 2 quadradinhos. Aí como você encaixa 3 com 2? Aí você tem... E tem uma outra coisa também, né? Que nem multinacionais, às vezes a empresa matriz é fora. É lá na Europa, nos Estados Unidos. E lá eles têm um padrão de RP que lá funciona bem por causa das leis deles, por causa do tipo, né, de funcionário que tem. E daí ele leva todo aquele legado para o Brasil, por exemplo. E aí chega aqui e nada funciona. Se vira aí, mas o fiscal lá muda uma vez por ano. Aqui muda uma vez por semana. Não dá para você implementar um RP que lá é difícil ter alteração e lá funciona muito bem. E no Brasil o negócio sabe como é. Muda a lei, muda um monte de coisa. Aqui, as leis são diferentes, né? Acho que nem é tanta questão de mudar muitas vezes, mas é mais a cultura, né? Aqui a cultura tributária, a cultura, enfim, das legislativa, fiscal, no geral ela é diferente. Sim. Até, acho que é isso que é um dos motivos pelo qual alguns RPs se dão muito bem fora do Brasil e outros se dão muito bem aqui dentro, por exemplo. Exato. Inclusive, eu costumo falar que o Brasil, na verdade, né, é um dos países... Sim, se a gente fosse contar em termos de tecnologia de envio de arquivo, né, seria um dos primeiros, porque o que a gente tem que reportar, né, para o nosso governo municipal, estadual e federal, cara, nenhum país faz tem, isso, né? E assim, não é porque nós somos o primeiro, na verdade, por ser, na verdade é porque o Brasil ele teve essa cultura de ter muito desvio, né? De imposto. Agora com isso, com tudo que a gente tem, realmente fica difícil. Fica muito difícil, cara. Se a gente começar a ver alguns anos para trás, e não é muito, né? Antes realmente você poderia fazer muita coisa. Agora é difícil. Você, na verdade, já começou a ter mais trabalho em sonegar do que realmente cumprir o que a lei pede, cara. É mais fácil cumprir a lei do que tentar achar uma alternativa de escapar. Exato. Eu acho que o Brasil no geral, fugindo um pouquinho do assunto de RP, integrações e tal, o Brasil no geral, nesses últimos anos, ele tem feito um certo esforço, as instituições governamentais, enfim, para tentar combater a corrupção, né, o desvio e tudo mais. Eu acho que uma das melhores ferramentas que nós vimos aí lançar no ano passado, difundir no ano passado, é o Pix. Porque a transação, o maior agente facilitador de corrupção e tudo mais é o dinheiro em espécie. Dinheiro vivo. E a partir do momento que o dinheiro passa a ser um token, uma transação rastreável, você consegue saber por quem passou a mão de todas as pessoas que passaram aquele dinheiro. E isso ainda não chega, claro, né, no âmbito da empresa, talvez, apesar dela estar incluída e tudo mais, mas chega em outros âmbitos, né, no âmbito governamental, no âmbito civil, enfim.
Então acho que a gente tem visto, eu vejo o Pix como um dos maiores avanços tecnológicos do Brasil da última década, por exemplo. Eu acho que é um avanço que a gente, comparado com o passado, né, fazer um TED, um DOC, nossa, tinha que esperar um dia, pagar taxa. Pô, é um negócio instantâneo, agora rápido, segundos, custo mínimo, né? E o projeto é muito grande, né? A gente consegue enxergar, na verdade, onde isso daí vai chegar. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais boleto, cara. Não vai ter mais disso. É a transação na hora. Caiu na hora, já emite a nota fiscal minutos depois e o produto já está chegando para você. Que não deixa de tudo ser integração também, né? É integração. Imagina o Banco Central, na verdade, fazer todo esse projeto para que todos os bancos participem. Cara, é um projeto. É importante lembrar que a infraestrutura do Pix é do Banco Central. Não é espalhada entre os outros bancos. É do Banco ele Central, mesmo então deve ter um poder computacional absurdo. Imagine, né? Agora você comentou, né, do dinheiro em espécie, né? Mas, por exemplo, o cara lá, né, recebe lá 20 milhões em espécie. Esse dinheiro não está na cama dele, né? Ele não guardou no colchão. Mas em algum momento estava em algum banco, às vezes da Suíça ou em algum outro lugar. E tipo, se o governo quiser pegar, ele pega, porque em algum lugar saiu, né? De alguma Só que dá muito fonte mais trabalho, financeira, né? É o famoso problema da lista linkada. Quem vai fazer entrevista de emprego aí, vai passar na prova da faculdade, tem uma lista, né? Tem a árvore binária lá e você vai traçando onde que passou cada um dos pontos. Isso quando está puramente informacional é muito mais fácil. A partir do momento que você tem que pegar quem recebeu dinheiro em mão, quem depositou, o cara deposita R$1.000 todo dia. E aí tem alguns padrões que são mais difíceis de detectar. Agora, quando é tudo digitalizado, é muito mais fácil. Você pode empregar ali sistemas de inteligência artificial para rastrear e para detectar, isso aqui é um padrão suspeito. Exato. E não vai demorar muito para isso acontecer, né? Com toda essa base que o Banco Central vai ter, é lógico, eles têm máquinas muito potentes, a Receita Federal, né? Os sistemas de inteligência artificial cada vez mais vão atuar nessa parte, na parte de padrões que possam ser rastreáveis, né? Que são identificáveis, né? Pode ser que tenha falha, mas começa-se também a máquina mesmo aprender com isso. Exatamente. Você vai alimentando. Então isso daí é muito interessante. Se a gente Eu acho que é perfeito, solução 100%, que a gente estava falando um pouco antes de começar o bate-papo. Solução 100% não existe. Não existe. Falar, mas meu sistema é livre de falhas. Não existe um sistema livre de falhas, não existe um sistema 100% perfeitamente seguro e funcional. Mas eu acho que a gente está trabalhando para melhorar um pouquinho, para chegar nos 99 ali, pelo menos, algum ponto desse tipo. Que nem o DNA. O DNA também não é 100%, né? Ele é 99,99999. Não, o DNA ele é 100% seguro. O que não é seguro é o sistema de replicação. Mas ninguém fala, né, que o DNA é 100%, né? Tudo bem que não tem como esse 0,00001 ser a diferença, mas é falado que é 99%, você pode ver, né? Eles falam 99% porque não dá garantia de 100%. Pode ser que em alguns milhões de anos algum seja falho, mas não é nada, é 100%, né? Nada. Mas para a parte sistêmica chegar a esse ponto, eu acho que vai demorar um pouquinho mais do que o Vai demorar um pouquinho. Sim. Bom, mais algum assunto? Falamos bastante, né? Falamos, de banco de dados a gente falou das integrações banco a banco, né? Banco de dados é um assunto que hoje ele é muito abstraído, né? O pessoal que dá desenvolvimento, assim, ele dá uma abstraída no banco de dados. Sim. Antes você precisava ter muito mais contato. O desenvolvedor, na verdade, não tinha todas essas camadas, né? Que a gente tem hoje. Hoje, basicamente, você sabe que é aquela determinada tabela que você tem que consumir e tal. E você já tem os métodos, vamos dizer assim, para poder fazer isso. O famoso CRUD que todo mundo Exatamente. Antes você precisava fazer isso em código lá, você precisava dar um insert no código para ver se estava testando. Hoje já não, hoje você vai pegar os seus dados lá do seu form, coloca em uma determinada classe, variável, objeto, enfim, e depois vai utilizar o método. Então abstraiu-se muito disso, né? E eu não sei, porque assim, ao mesmo tempo que essa tecnologia ela tenta na verdade facilitar para o desenvolvedor, você começa a ter mais abstração, né? É igual o tal do carro para que você não precisa ser mecânico para você dirigir.
né? Tá muito abstraído. Eu pelo menos não gosto disso. Eu também não sou muito fã, não. Eu gosto de ver ali acontecer mesmo, tá nessa camada, vamos passar por aquilo, legal. Eu sou mais das antigas ainda, né? Eu acho assim, até certo ponto, a gente tem que... é o que dizem os grandes cientistas da computação do custo da abstração. Toda abstração ela tem um benefício, mas você paga por isso. Sim. Você não tem tudo bem quando você vai desenvolver lá um jogo. Vamos supor que você está criando um jogo de computador, certo? Você tem alguns sistemas que vão abstrair a renderização na tela, no monitor, vão abstrair o input do teclado, o input do mouse. Você está jogando, mexendo no mouse, ele vai mexer na tela também. Tudo isso está abstraído por um sistema que você não faz ideia do que está fazendo por dentro. Uhum. E o custo é justamente esse. Você não tem o controle, você não tem você não tem a possibilidade de fazer aquele ajuste fino dentro da especificação daquele sistema, dentro do funcionamento daquele sistema. Então toda abstração ela é boa porque ela te poupa tempo, mas ela pode custar mais tempo do que ela te poupou se você precisar fazer algo um pouco diferente do que ela está fazendo. Então, tem o custo da abstração. Depois, quem quiser aí, pesquisa aí no YouTube, aí, no Google, tem um monte de artigos sobre isso. Exato. Isso daí me lembra um pouco de uma outra ferramenta ainda, cara. Tinha uma ferramenta que eu acho que ela existe ainda, que se chama GeneXus. Eu não sei se vocês já ouviram falar, era uma ferramenta, se não me engano, de 4ª geração. Você começava o projeto pelo banco de dados, eu me lembro claramente disso. Você começava a desenhar suas tabelas. A partir daquilo você gerava o código para fazer justamente o CRUD daquela janela. Tudo bem, hoje existem N ferramentas que fazem isso, mas para a época, né? E uma das vantagens era, você poderia estar gerando o seu código em Java, em VBNet e mais umas 3 ou 4 linguagens. Você teoricamente programava numa única ferramenta que te gerava N linguagens diferentes. Legal. Eu lembro que eu comecei a mexer na ferramenta, mas uma coisa muito simples, que era dar o foco no botão. Cara, com a ferramenta eu não conseguia fazer isso. Eu tinha que ir lá, abrir o VB e fazer, esse cara aqui eu quero foco. E é a coisa específica que você acabou de comentar. É uma coisa... pequena talvez, né? Mas que vai te custar um tempo que talvez se você tivesse... Esse caso, não sei se for o caso de gastar muito tempo, mas, por exemplo, eu já passei por situações onde eu teria ganho tempo se eu tivesse escrito a biblioteca do zero. Sim. Do que se eu tivesse pego uma já pronta. Era mais rápido eu ter escrito do zero, porque eu peguei a pronta, aí eu fui fazendo, encontrei um bottleneck lá, um ponto onde eu não conseguia avançar. Falei, quer saber? Eu vou escrever do zero. Escrever do zero, perfeito. Podia ter economizado o tempo que eu gastei procurando e tentando, quebrando a cabeça para tentar arrumar a biblioteca de um terceiro, eu podia ter escrito a minha própria. Do zero é bem mais fácil, né? Porque tá limpinha, você faz do seu jeito. Só vai ser prejudicado ou tipo um pouco mais difícil o outro que for pegar, principalmente se não tiver comentários e no código, né? Exato. Tá, mas você comentou do RP, né? Vamos pro pessoal aí que vai ver também, banco de dados, né? Quais os bancos de dados que temos hoje que é o que mais está em alta aí de uso? Eu sei alguns, né? Mas vocês devem saber mais do que eu. Bom, bancos comerciais, o Oracle e o SQL Server eu acredito que sejam os campeões mesmo, né? Quando você tem essa parte de RP, lógico, o fabricante ele vai tentar garantir o máximo de segurança para ele. Então, é um pouco difícil algum RP se arriscar em colocar um banco de dados free. Ele pode homologar, mas ele vai homologar com determinada quantidade de pessoas conectadas, até um determinado tamanho de quantidade em gigas ou em teras, enfim. Mas ele vai colocar alguns limites para isso daí. Quando você já tem um banco comercial, você tem mais respaldo, você tem mais suporte, né, da própria empresa. Então, dá mais segurança para quem está fabricando, né? Eu, pelo menos, vejo esses dois, o que são, pelo menos, os mais comerciais. Mas o DB2 também, para banco de dados financeiro, eu acredito que seja muito utilizado. Acho que é mais utilizado. Para mainframe, para situações mais basais, acho que é um dos mais famosos. É porque quando os bancos começaram, eles na verdade foram os precursores, né, de tecnologia nessa parte. E eles tinham dinheiro para investir em mainframe, para investir em licença.
E assim, o tempo passou, é óbvio, a estrutura que os caras têm são muito gigantes. Não vão trocar agora, por exemplo, um SQL Server para um Oracle simplesmente por ter. Tem que compensar demais, né? É lógico que assim, tem N visões aí, né? Por exemplo, o Itaú não deve trabalhar só com DB2. Nas pontas, tem SQL Server, a gente já viu isso daí e bastante o pessoal do Itaú, você vê até nas redes sociais que eles precisam de determinado profissional com conhecimento em tal ferramenta. Então você consegue enxergar que isso existe lá dentro, né? Ainda mais uma empresa grande, né, do tamanho de um banco, eu acredito que deve ter mais, não deve usar apenas um banco de dados, né? Talvez deve ter um central e outros os que distribuídos que são usados, né? mais comuns, né? Mas acho que para RPs, acho que os bancos, hoje a gente tem uma crescente muito mais expressiva de bancos de dados não relacionais, né? É o banco de dados em cadeia, que a gente chama banco de dados em JSON, enfim, banco de dados orientado a documentos, você pode chamar do que você quiser. Mas o mais comum é não relacional, acho que o mais famoso é o MongoDB. Que é orientado a documento. É um negócio completamente diferente do banco de dados relacional, né? Eu acho que o banco de dados relacional ele tem um pouco de robustez que o banco de dados não relacional não tem, né? Algum determinado tipo de tarefa é mais fácil você fazer no banco de dados relacional, outro tipo de tarefa é mais fácil você fazer no banco de dados modelo não relacional, mas eu acho que ainda para RPs o que predomina são os bancos de dados relacionais, porque as tabelas são muito bem definidas, né? Sim. Os não relacionais, na verdade, eles foram criados já para essa era do Big Data, né? Então, se você quer muito dado em pouco tempo... E sem classificação. Não tem jeito. A variedade de dados que a gente tem no Big Data é muito grande. No relacional é tudo quadradinho, né? Você define a tabela, o tipo do campo, a quantidade de caracteres. No não relacional, no Big Data, não tem dessa. Você não sabe o que vai vir. Então, ele já nasceu para isso daí. É por isso que ele tem, na verdade, toda essa flexibilidade. Só que, óbvio, você paga um preço grande, não tem nada que cubra todas as partes que você precisa, né? No não relacional, você vai precisar depois tratar esse dado. Apesar de ser um banco de dados, você vai precisar minerar depois isso daí. Porque você não sabe se aquela informação que veio vai ser, entre aspas, lixo, né? Ou não para você. Então, tudo bem, você consegue captar, mas o trabalho depois de você tratar... é grande também, né? E é caro, não é barato se tratar dados, né? Em grande escala, principalmente, né? E é interessante, né? O porquê? Porque, na verdade, quando surgiu logo o banco de dados não relacional, qual que é o primeiro pensamento? Você acha que essa tecnologia vai substituir a outra. Só que não, elas não são concorrentes, elas vão precisar andar em paralelo. São complementares, na verdade, eu diria. Uma complementa a outra. Exatamente. O MongoDB é um banco que eu estou estudando mais, né? E realmente, para essa parte de armazenamento de dados, ele é muito flexível. Só que, desde lá do começo, você já tem que conhecer o conceito dele, né? Para você não fazer a besteira de tentar modelar igual ao relacional. Fazer lá a primeira, segunda, terceira forma normal. Esquece, esse cara você não pode fazer isso, né? Tem uma empresa que um ex-aluno, inclusive, ele está trabalhando num projeto, né? Que realmente capta dados do Big Data. Legal, então a quantidade dele é grande e tal. Só que assim, uma coisa que eles não analisaram é justamente essa parte. Eles modelaram um MongoDB justamente como se fosse o quê? A parte relacional, com primeira, segunda, terceira forma normal, né? E aí o que acontece? Um dos grandes problemas que ele está tendo é justamente para se fazer a parte de join. Join, já no banco relacional, que já é preparado para isso, é custoso demais para ele, né? Para se fazer join é um custo muito grande, o processador vai lá em cima. Para um banco de dados não relacional, cara, isso daí é um prejuízo imenso. Inclusive, não é recomendado fazer. Exatamente. O banco de dados não relacional não é bom para unir. De jeito nenhum. É melhor você ter dado duplicado do que tentar achar uma relação entre as duas, né? São conceitos diferentes. São conceitos diferentes. Exatamente. Então, dependendo da aplicação que você vai fazer, você tem que realmente estudar. Opa, peraí, esse cara, a gente vai ter muitos dados a serem captados em pouco tempo. Tem muita diversidade, realmente. Aí você vai ter que ir para
não relacional. Ah não, meu dado já é mais tabulado, eu já tenho mais controle, tudo bem, são muitos dados, mas ainda eu consigo armazenar em tal plataforma, tal ferramenta, legal. Ainda então é preferível você fazer esse esforço do relacional para você justamente não ter esse trabalho de mineração depois, né? Exatamente. Beleza, por sinal, para quem está começando aí, lá no class.faculdadev2.com.br tem um curso lá que é chamado de MERN e dentro dele tem o MongoDB. Se alguém fala um pouquinho de MongoDB. Se interessou aí, tem como, é grátis e é só entrar lá e se inscrever e fazer o curso. Certo? Mais algum ponto aí? Falamos bastante, hein? Falamos um pouquinho de RP, falamos de integração, falamos de banco de dados. Exato, e até algumas coisas a mais. E até algumas coisas a mais, até uns extras, né? Mas é isso, queria agradecer a presença do professor Saito isso. E do Vanderlei aí, que está com a gente em todos os IVCasts. Sim. Né? Muito boa conversa, espero que vocês gostem, vocês estão assistindo aí. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, dá aquele joinha no vídeo e acompanhe a gente aí, que toda semana nós estamos criando essas conversas voltadas informal, programação. Tanto que entram vários assuntos às vezes que não é nem muito relacional. Não relacional. Beleza, então obrigado, professor, Valeu, professor, pela vinda aí. Pessoal, então a gente fica aqui em mais um IVCast da Faculdade V2 e até uma próxima. Falou, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Tchau.